Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre regra de três simples. Mas antes da gente começar, a ideia da nossa aula de hoje é justamente a gente entender o que é uma regra de três, o que são grandezas diretamente e indiretamente proporcionais, né? A maneira como a gente pode organizar para poder resolver uma regra de três e, lógico, os exemplozinhos para poder justificar o entendimento do que vem a ser uma regra de três, tá? Então, o que é uma regra de três? Na realidade, ele é um método que a gente usa para resolver problemas que envolvam grandezas, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Esses problemas são interessantes porque são problemas que não são específicos da matemática, né? São problemas que acontecem no campo da física, no campo da química, em alguns momentos da biologia, entre outras áreas também. Mas o mais importante é a gente entender que, para trabalhar com a regra de três, independentemente se é simples ou composta, tem que ter uma noção muito boa de saber organizar as grandezas, né? Então tem que parar para observar as grandezas. Então, quando a gente fala tanto de grandeza, a primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é o que é uma grandeza. E aí uma grandeza de maneira simples é o quê? É tudo aquilo que a gente consegue medir usando por característica para poder dar essa informação, ou a gente trabalha com um número, ou a gente trabalha com a questão geométrica, ou os dois ao mesmo tempo. Então, a gente, para poder dar uma informação, a gente consegue mensurar e a gente informa essa medição usando um número ou uma noção geométrica, certo? Com essa ideia do que vem a ser uma grandeza, então a gente passa para entender, então, o que são grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. As grandezas, quando elas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Se uma grandeza aumenta o seu valor, a outra grandeza envolvida, ela também vai aumentar o seu valor, ou vice-versa. Se diminui, a outra também vai diminuir. Um exemplo de uma situação dessa, se a gente parar para pensar, quando a gente vai no sacolão ou vai no supermercado, a gente vai comprar alguma coisa por quantidade de massa, ou seja, por quilo dela, o que acontece? Quanto mais massa ela tem, mais a gente vai pagar. Ou seja, o valor que a gente paga, ele vai aumentando à medida que a nossa massa também vai aumentando. Então, elas vão subindo juntas. Então, elas são grandezas que são diretamente proporcionais. Quando a gente para pensar em grandezas que são inversamente proporcionais, aí a ideia justamente acontece o quê? Vai vir ao contrário. Ou seja, se uma aumenta, a outra faz o quê? Diminui. Ou também ao contrário, se diminui uma, a outra aumenta. Uma situação dessa para a gente poder pensar e ter esse exemplo é quando a gente pensa na velocidade em relação ao tempo, meus amigos. Então, o que acontece? Quanto maior a nossa velocidade para fazer o mesmo trajeto, menos tempo a gente vai gastar. Ou seja, um vai aumentando e o outro vai diminuindo. Tá legal? Então, essas são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Dito isso, o que a gente precisa então entender para poder trabalhar com essas questões de regra de três? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? É identificar quem são as grandezas que ali estão envolvidas. Esse é o primeiro passo. Então, ó, primeiro passo qual é? Encontrar as grandezas. Segundo passo é saber se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Esse é o nosso segundo passo. Então, saber se elas são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas que são inversamente proporcionais ou indiretamente proporcionais. É isso? E o terceiro passo é justamente fazer o quê? Organizar, ver os três valores e encontrar o quarto valor. Beleza? Então, isso aqui é o que vai caracterizar ser uma regra de três simples. Por quê? Porque a gente vai relacionar quatro valores e desses quatro valores, três nós vamos conhecer. O quarto é que é onde a gente vai fazer a continha de proporção e aí a gente vai poder finalizar. Dito isso, a gente tem dois exemplos aqui, meus amigos, para a gente poder entender. Primeiro,
identificar quem são as grandezas, segundo, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, e depois a gente vai resolver essas questõezinhas aí, beleza? Então vem comigo aqui. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, em uma viagem, um carro percorreu 120 km em 2 horas. Qual seria a sua velocidade média durante uma viagem? Então, a relação que a gente está tendo aqui, ó, é 120 km e 2 horas. Então, a gente está relacionando o quê? Distância com o tempo. Essas são as nossas duas grandezas para a gente trabalhar. Distância e tempo. Então, toda a informação que a gente vai obtendo durante o nosso problema, a gente vai organizando para depois a gente poder fazer as contas e finalizar. Então, a primeira coisa que a gente já fez, identificar quais são as grandezas. Depois a gente vai montar e vamos perceber se elas vão ser diretamente ou inversamente e depois a gente vai fechar a conta, tá? Então, aqui ele fala que a gente tem 120 quilômetros e aí a gente levou 2 horas, certo? Vou botar aqui, ó, distância em quilômetros, tempo em horas, tá ok? No caso aqui, ele quer que a gente faça uma velocidade média que é medida em quilômetros por hora. Então, quando a gente fala em quilômetros por hora, a gente está relacionando uma certa distância a cada hora. Então, aqui a gente sabe que o tempo vai ser 1 hora. E aí, a gente não sabe qual vai ser a nossa distância, a gente chama de uma letra aqui. Bem, vamos observar. À medida que o tempo vai diminuir, a distância que a gente vai percorrer, ela também vai diminuir. Então, isso é a relação do tempo com a distância. Quanto menos tempo eu vou tendo, considerando a distância que eu vou a velocidade média que a gente vai manter, considerando isso, então a gente vai percorrer uma distância menor, tá? Então, nesse caso aqui, como aqui a gente diminuiu o tempo e a tendência é fazer com que a nossa distância também diminua, então elas são grandezas que são o quê? Diretamente proporcionais. Se são grandezas que são diretamente proporcionais, do ponto de vista de resolver, é só pegar do jeito que está, igualamos e resolvemos, porque isso aqui vão dar 2 frações. Tá legal? E para resolver aqui, o que vai acontecer? É multiplicação cruzada. 2 vezes x vai dar 2x, isso vai ser igual a 120, x vai ser igual a 120 dividido por 2, que vai dar 60 km. Quando a gente relaciona o quilômetro por hora, então a velocidade média vai ser de 60 km por hora. Legal? A cada hora que passa, a gente vai ter percorrido uma distância de 60 km. Né? Então, fez jus ao que estava esperando. Vamos para o nosso segundo exemplo. Imagina que uma empresa ela tenha 15 máquinas para poder tirar cópia. Né? E aí elas fazem esse serviço em 18 horas. Aí o que aconteceu? Dessas 15, nós só temos 10 funcionando. Ele quer saber qual é o tempo para poder executar o mesmo serviço. Então, primeiro, quais são as grandezas? As grandezas são as máquinas, que está relacionado a uma certa quantidade de cópias que ela vai conseguir gerar, e o tempo, mais uma vez. Ok? Quando a gente tinha 15 máquinas, a gente conseguia realizar um trabalho em 18 horas. Só que o que aconteceu? Eu diminuí a quantidade de máquinas e isso aí caiu para 10. Então a tendência é o quê? Se eu tenho menos máquinas trabalhando, o tempo que eu vou gastar, ele não vai ser menor. Ele vai ser o quê? Maior. Então o que vai acontecer? A minha grandeza ela diminuiu, porém o tempo que eu vou precisar para resolver, ele vai ser o quê? Vai ser maior. Então elas são grandezas que são o quê? Inversamente proporcionais. Então a gente vai trabalhar o quê? Quando isso acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter uma das frações e depois a gente vai resolver como foi feito da outra vez, fazendo multiplicação cruzada. Então vou inverter essa primeira aqui, ó, vou colocar aqui do embaixo que eu continuo a conta aqui no lado. Então vai ficar 10, 15, isso é igual a 18 sobre x, certo? Fazendo a multiplicação cruzada, vou puxar para cá. Ó. Então vai ficar 10x, isso é igual a 18 vezes 15, x vai ser igual a 18 vezes 15 sobre 10.
10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, eu vou simplificar aqui por 5. Vai dar 3 aqui, vai dar 2. Simplifico aqui, vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, vai precisar de 27 horas para que esse problema aqui seja resolvido. Ou seja, que esse serviço seja feito conforme no esperado. Diminuiu um e o outro aumentou. Tá legal? E aí vem a situação dos 3. Ó, conhecemos 3 valores, encontramos o quarto. Ó, encontramos 3 valores, encontramos o quarto, certo? Então isso vai relacionar a regra de 3 simples, tá bom? Meus amigos, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí, dá essa moral pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E o mais importante, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Meus amigos, abraço, até a próxima.